Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal do Mate Love, o canal da fermentação do amor verdadeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus Verbi, sou formado em comunicação social na habilitação de relações públicas, trabalho com seguros há mais de 35 anos, já fui professor, já fui também radialista, já fui um youtuber lá nos primórdios e agora retornei com o canal do Mate Love. Este é o canal do amor verdadeiro e te prepara, porque a nossa conversa hoje é muito séria, mas muito séria. É sobre ele, o terrível, o maligno, o sorrateiro e destruidor de relacionamentos, o senhor ciúmes. Sim, gente, admita, se você tem ciúmes e esse ciúmes está se tornando cada vez mais doentio, cuidado. Tudo que está bonito vai ruir, tá, gente? E pior ainda, quanto mais doentio é o ciúmes, mais você corre risco de vida, gente, risco de vidas. Sabe por quê? Porque a maioria dos relacionamentos hoje tem esse problema de ciúmes, tá? E a maioria dos feminicídios ocorrem por causa dos ciúmes doentio. Mais de 99% dos feminicídios são registrados e lá no fundo está escrito, lá nas ocorrências, lá nos BOs, ciúmes. Um ciúmes que destrói tudo, certo? Que percorre o seu sangue, que sobe para a cabeça e você explode e ó, acaba matando a sua companheira, até o seu companheiro, tá? Então cuidado, preste atenção. Se você gostar do conteúdo, que hoje é um papo super sério, deixa seu like, inscreve-se no canal, compartilhe em suas redes e clique no sininho da notificação para receber os conteúdos sempre que tem conteúdo novo. Vem com o Mate Love, que hoje o papo é sério. Então, minhas amigas e meus amigos, antes de entrarmos direto no conteúdo sobre os ciúmes nos relacionamentos, eu vou falar para vocês sobre os diversos tipos de ciúmes. O primeiro, que muita gente não se toca, é o ciúme internacional de uma nação contra outra. Por isso, gente, que ocorrem as guerras mundiais. Por isso que sempre ocorreram os conflitos. Outro tipo de ciúme que eu acho ridículo é ciúmes de amigos e amigas. Ciúmes porque tu tá te relacionando com aquela amiga mais do que comigo, com aquele amigo mais do que comigo. Eu não gosto daquele amigo, como é que tu te relaciona com ele? E como tem, gente, e como tem. Outro tipo de ciúmes é o ciúmes laboral, que seus colegas de trabalho têm de você e do seu sucesso, do seu jeito de trabalhar, da sua simpatia, da sua leveza, da sua prosperidade. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado com esse tipo de ciúmes, certo? Ciúmes, gente, até os animais têm, gente. Coitadinhos dos animais, é um ciúmes mais assim, mais leve, mais humilde, né? Que não tem essa intenção ruim, porque os bichinhos têm ciúmes, que eles querem vocês só para eles. É ou não é? Claro que é. Agora, tem um ciúme que é o pior de todos, que é o que nós vamos tratar nesse canal, no canal do Mate Love, que é o ciúmes da sua alegria por estar entrando ou fermentando o amor verdadeiro, conforme as dicas aqui do Mate Love, as técnicas de encantamento, coisas que você mesmo cria na sua cabeça, ó, meus parabéns. Esse ciúme, gente, os amigos e amigas têm de vocês, os ex, as ex terão de vocês, até os familiares, porque quando o amor invade a gente, aquilo transborda. Dá para ver de longe, nossa, aquela pessoa está diferente, até a tez da pele está diferente. E aí vem esse ciúme que corrói. E o ciúme é o quê? O ciúme é parceiro da inveja.
Inveja é horrível e ciúmes é terrível. Então, cuidado. Eu vou contar duas histórias reais de uma pessoa que eu conheci, um camarada, e a minha história real sobre ciúmes, tá? Então preste atenção, tá? Preste atenção, porque agora a coisa não vai ficar assim tão leve, que é para você se ligar mesmo. Vem com o Mate Love, vem! Então, minhas queridas e meus queridos, eu vou surpreendê-los, se é que isso é possível, que o ser humano é capaz de tudo, né, gente? Contando a primeira história de uma pessoa que eu conheço. Ele sequer meu camarada foi ou vai ser, porque ele não vale nada. O cara é casado, na época, com uma mulher maravilhosa, lindíssima, 2 filhos, tá? E com um ciúmes doentio. Ciúmes tão grande, gente, mas tão grande, que a pessoa chegava a seguir a esposa na hora da caminhada. A ir na academia espionar se a esposa não estava com alguém, se fresqueando para o professor, se mostrando para outras pessoas. A coisa tomou um rumo doentio, só que, graças a Deus, não aconteceu nada. Aconteceu uma coisa, graças a Deus. Ele levou um pontapé na bunda, porque ele, na verdade, já atraía ela. E como o diabo dá a tampa e não dá a panela, ela descobriu. Um dia ele bobeou e ela foi ao PC dele, ao computador dele, e descobriu as traições dele. Quer dizer, um homem ciumento, idiota, que trai a mulher e a família e ainda tem ciúmes. Isso é ridículo, ridículo. Mas a justiça divina se fez presente, ela se acordou, pum, deu um pontapé na bunda dele e ó. E aí sabe o que acontece hoje, gente? Porque essa mulher era muito linda, não sei como é que ela está hoje em dia. Ele só se relaciona com mulheres, desculpem o que eu vou falar agora, feias, gordinhas, tá? Que não estão em forma, desculpe. Sabe por quê? Porque dele não tem ciúmes. Entenderam? A jogada do cara, a jogada de mestre, né? Nossa, uma inteligência rara, assim. Este é o ser humano. Este é o ciúme, mas cuidado com as coisas que você faz antes de ter ciúme. Eu, na minha história real de hoje, tá, gente? Vou contar pra vocês que desde pequeno eu sempre fui um pouco ciumento, sou canceriano e tal e coisa, mas com o passar dos anos e dos meus relacionamentos, quase tropiquei numa pedra aqui, quase caí com a câmera, tá, gente? Eu fui desenvolvendo uma evolução, fui aprendendo a me controlar, fui aprendendo a confiar mais em mim, mas com a minha gatona, com a minha coração, aconteceu um fator, sim, que eu vou contar para vocês, tá? Fazem aí uns 2 anos, a gente estava em casa aqui depois do almoço e ela estava estranha dela, me contou que ela e as 2 irmãs, minhas 2 cunhadas gloriosas, tá, iriam para o Rio de Janeiro, pois afinal elas já tinham essa viagem marcada desde o tempo que a minha sogra, falecida sogra, que faleceu de Covid, que Deus a tenha, né, partiu e elas não conseguiram realizar esse sonho. Aquilo me pegou de impacto, gente. E eu falei para ela, sabe, eu imagino tu lá na região dos lagos, perto de Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? De biquíni, assim, a minha mulher é linda, maravilhosa, e a humarada toda te olhando. Eu falei para ela. Bom, isso era uma hora mais ou menos. Fui trabalhar, voltei, tal e coisa. Fui digerindo a situação, gente. Desculpem os carros aí. Fui digerindo a situação, fui digerindo, até que eu pensei, mas para. Meu trabalho é muito bem feito. Meu amor é verdadeiro. Eu demonstro isso para ela. Qual é o problema que tem de ela sair com as minhas cunhadas e curtir lá uma coisa que já estava nos planos delas há muitos anos, antes dela me conhecer. Vou deixá-la aí de boa, eu já tinha deixado, inclusive. Tá?
E aí eu montei várias estratégias para que ela se lembrasse de mim quando ela estava lá com as minhas cunhadas, que me ajudam, né, nas minhas surpresas. E o ciúmes, ó, vazou. Eu confio nela. E realmente não aconteceu nada, não tinha nada para acontecer. Só na minha cabeça que naquela hora foi invadida por essa praga chamada ciúmes. Então você tem que aprender a lidar com seus defeitos e com essa praga do ciúmes, senão a relação, ó, vaza. Vamos agora para as dicas de ouro, muito importantes, e para as técnicas de encantamento. Vem com o Mate Love que o papo hoje é sério. Então, minhas queridas e meus queridos, a dica de ouro número 1 do conteúdo de hoje, que é o Senhor Ciúmes, é a seguinte, é bem fácil. Confie em você, faça a sua parte bem feita e assim jogue para longe os ciúmes. Pensa bem, estou fazendo tudo bem feito, estou inclusive acompanhando o canal lá do Mate Love, onde ele dá um monte de dica, um monte de técnica de encantamento. Eu percebo que a minha esposa, que o meu esposo, que a minha parceira, que o meu parceiro estão legais comigo. Por que eu tenho tantos ciúmes assim? Será que o problema é com ela? É com ele? Não é comigo? Então faça a sua parte bem feita, confie mais em você, certo? E toque em frente. Chega de paranoia, ok? Dica de ouro número 2. Número 2. Até que é legal ter um pouco de ciúmes, gente. A pessoa até pode achar assim, pô, a pessoa não tá nem aí pra mim, nunca demonstra assim um pouquinho de ciúmes, que é legal, é bacana, até a gente se sente bem. Mas presta atenção, meu querido, minha querida, não deixe os seus ciúmes virar nóia. Eu me lembro, uma vez, na época da Covid, que eu entrei na fila aqui da faculdade para ir tomar a segunda dose. E aí comecei a trocar informações com um grande amigo meu, e aí ele me perguntou, e aí, como é que tá? Onde é que tu tava? Tal e coisa, eu digo, tava lá na casa da minha gata, assim, assim. E aí ele perguntou, tá correndo tudo bem? Muito bem. Aí ele me perguntou, mas não tem nóia, né? De ciúmes. Porque relação com nóia, mate, ele me disse na época, nada a ver. Então não deixe os seus ciúmes. Você pode ter sim um pouco de ciúmes, repito, até é legal, mas jamais deixar isso se tornar uma nóia, uma paranoia, uma conspiração contra você mesmo e contra o seu relacionamento. Então trabalhe o seu interior para que isso não aconteça, ok, gente? E a dica de ouro número 3, hein, gente? Como eu conheço gente que faz isso. Dica de ouro número 3. Não provoque ciúmes no seu parceiro, na sua parceira. Não faça isso. Não faça jogo de ciúmes. Não coloque aquela roupa muito degotada ou muito ousada que o seu parceiro gosta ou não gosta, a sua parceira gosta ou não gosta. Tente não falar com aquela pessoa se o seu parceiro não gosta ou não gosta. Não provoque ciúmes, gente. Isso pode dar M. Então, não cutuque a onça com vara curta. É uma dica. Com o tempo, tudo vai se alinhando, mas se você já percebeu que a pessoa tem ciúmes por causa dessa ou daquela pessoa, por causa dessa ou daquela roupa, não provoque. Eu falei num conteúdo anterior a que eu fiz, que é legal a gente se vestir para o parceiro, para a parceira. Tá, mas se isso está provocando um ciúmes doentio na pessoa, a pessoa não está se aguentando, dá um tempo, depois você volta a usar essa roupa. Valeu a dica? É isso aí. Mais uma aí, segura aí. Dica de ouro número 4. Se você está se mordendo de ciúme, se você não se aguenta, se tem algo lhe perturbando que você não gosta, que a pessoa não sabe, aliás, não sabe que aquilo está lhe causando ciúme, converse, seja sincero, exponha o seu sentimento horrível, que é sentir ciúmes, e diga, olha fulano, está acontecendo isso, isso e isso. Sabe, eu admito que tenho ciúmes por causa disso, prometo trabalhar, será que tu pode me ajudar também?
É difícil, mas é possível. Na dica de ouro número 5, gente, na número 5 é o seguinte, ó, gente, não pense em ser traído, pense em ser feliz. Mais uma vez, faça a sua parte e seja feliz. Não pense, tá? Não tenha noia de que a pessoa tá usando aquela roupa bacana, tá fazendo tal gesto, tá saindo com as amigas e tem alguém lá esperando ela. Gente, pense que você está fazendo sua parte, que você merece e que você vai sempre ser feliz. E não traído, gente. Você vai ser feliz e não traído. Você vai fermentar o amor verdadeiro. É para isso que eu estou aqui. Essa é a minha missão. Eu sei que muitas vezes isso é difícil, gente. Mas é possível. Então, ser feliz e não ser traído. Isso está tudo aqui dentro, ó. Vai pelo Mate Love. A sexta dica de ouro deste conteúdo, eu venho te dizer o seguinte, mais uma vez, preste atenção. Se você se morde de ciúmes, se você tem ciúmes assim, e não consegue se segurar, tem uma técnica, que é se segurar, é não demonstrar, é trabalhar mais uma vez o seu interior, é fazer o é pensar bem, é não deixar a raiva vir para sua cabeça, invadir todo, tá, o seu corpo, invadir o seu sangue, passar pelos seus pulmões, enfim, e você explodir de raiva. Não demonstre se você tem ciúmes. Isso é uma técnica, gente. Isso é uma técnica. Além de uma dica de hoje, isso é uma técnica. Não demonstre. Lembra o que falei agora há pouco sobre conversar com a parceira, com o parceiro? Não demonstre e na hora certa converse. Entendeu? É simples assim. É difícil, mas você consegue. Por quê? Porque o amor verdadeiro merece. Merece. Dica de ouro número 7. Dica de ouro número 7, porque o senhor ciúmes requer muitas dicas, muitas técnicas, muita respiração, certo? Eu já falei mais ou menos aqui nas outras dicas e vou repetir, vou dar ênfase. Tá? Converse com você mesmo. Na sua solitude, pare, converse, faça oração, escreva, tá? Trabalhe e demonstre então para o seu amor verdadeiro, para o seu love, que você está conseguindo dominar aquela, como é que eu vou dizer, me faltou a palavra agora, aquele ato insano, aquela explosão, aquela palavra grossa que você disse para o seu amor, que você está dominando isso, você não precisa chegar e dizer, olha fulana, olha fulano, estou dominando meus ciúmes. Não, demonstre apenas que você está mais zen, que você está mais confiante, que você confia nela, que você confia nele. Assim, simples assim, gente. Certo? E tem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é uma coisa para vocês, é uma bônus dica que eu vou dar agora para você. A bônus dica é a seguinte: e se alguém estiver provocando ciúmes contra você, se alguém que já percebeu que você tem ciúmes, se alguém que não tem esse fragol e continua dando em cima da sua gata, do seu gato, como é que você vai fazer? Você tem que ser superior, apenas isso, e continuar mostrando e se esforçando e sendo carinhoso e fazendo surpresas e usando todas as técnicas que o Mate Love ensina aqui para mostrar que vocês são bem superiores a essa tentativa, a esse ataque insano da outra pessoa, do ex, da ex, do cara que tá afim, da garota que tá afim e não tem noção que você não vai perder para ele, para ela. Entenderam? Então, se alguém fizer isso com você, saia por cima. Vou dar um exemplo. Nesse conteúdo eu falei que a Coração foi com as cunhadas lá pro Arraial do Cabo e regiões. E às vezes ela postava umas fotos no Facebook.
E tinha uns caras que iam lá e não tinham noção. Eles não diziam assim, nossa, você é bonita, que mulher bonita. Não, era muito mais que isso. Sabe como é que eu superei isso? Com poesia. Eu escrevia assim, tipo assim, nossa, minha gata, tu tá linda demais. Não vejo a hora de te ver de volta com esse corpo queimado e com aquelas marquinhas. Que coisa melhor que isso. Uma amiga nossa, que trabalhou comigo anos, ela disse, eu não sei o que é mais bonito. Se são as fotos dela ou se são as coisas que tu escreve para ela. Essa é uma maneira de tu dar um tapa em quem te provoca. Não é com agressão, e sim com elegância. Simples assim. Então, minhas queridas e meus queridos, para finalizar mais um conteúdo aqui no canal do Matilove, a gente vai te entregar 2 técnicas de encantamento. Caso você já deu aquela escorregada, deixou o senhor ciúmes tomar conta da sua corrente sanguínea, vir para sua cabeça e você explodiu com o seu amor, calma. Tudo tem solução quando a gente entende que deu aquela cagada, certo? A primeira técnica, fácil, tá, gente? Nunca minta, seja sincero e exponha para sua companheira, para o seu companheiro o que está acontecendo. Diga, olha, não estou conseguindo me segurar, tenho muitos ciúmes, estou rezando, estou fazendo isso, estou olhando os conteúdos do Matilove e não estou conseguindo. Tu pode me ajudar? Assim, seja sincero e ó, faça isso aqui, ó. Escreva no espelho com o batom dela, certo? Ou com pasta de dente, se é você, a gata aí, a seguidora que está me acompanhando. Escreva com pasta de dente, também fica legal, no espelho e faça o que você escreveu no espelho. Faça, coloque em prática. Funciona, eu garanto. É uma surpresa super fácil, assim, para de manhã, antes de dormir. Muito legal. Ou de madrugada. Deixa pronto, daqui a pouco a pessoa vai no banheiro e vai encontrar aquilo ali. I'm sorry, desculpa. Né? Escreva o que você quiser. A segunda técnica, gente, é muito legal. Essa eu me puxei. Preste atenção. Mostre o seu valor, sendo carinhoso, sendo afetuoso, fazendo surpresas, que tudo vai dar certo. Tá? Essa bola criada pelos ciúmes vai se desfazer. E aí, se você fizer como eu faço várias vezes, uma salada de frutas para sua querida, ó, bilhetinhos plastificados, personalizados, feitos pelo Matilove. Olha que lindo, agora não deu reflexo. Por quê? Porque ela vai comer, vai se alimentar durante a tarde, vai aliviar um pouco o peso do trabalho e lá no fundo da tigela de frutas, quando ela estiver terminando de comer, ela vai achar isso. Pá! É ou não é uma flechada no meio do core? É sensacional. Olha aí, ó. Tem que perder um pouco de tempo, aliás, é ganhar tempo, tá? Para desfazer esse nó que o ciúmes fez. Dadas as dicas, espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? E prestado bastante atenção. Eu repito, não deixem que o ciúmes entre em suas correntes sanguíneas. Trabalhem, trabalho interno, oração, dedicação e respeito. Beijo do Matilove. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixa o seu like e toque no sininho da notificação para que sempre que tenha conteúdo novo você receba. Beijo do Matilove. Tamo junto. Até o próximo conteúdo.